Olá, olá galera, vamos começar mais uma aula de xadrez. Então, nas aulas anteriores a gente estava falando principalmente sobre a abertura italiana e a gente vai falar mais um pouquinho dela. A gente vai dar algumas opções aqui, algumas ideias para a gente seguir jogando mais ou menos desse jeito. Vocês sabem que é uma abertura que eu gosto bastante, né? Então tá fácil de eu ficar, né, comentando que eu gosto dela. Então vamos lá. Seguinte, a italiana ela se define, né, pelo início dela com E4, depois E5, pretas, né? Supondo, claro, que a gente está jogando sempre com um bom jogador, a gente sempre tem que pensar isso. Então jogamos E4, o mais comum é o adversário jogar E5. Claro que depois a gente vai ver também algumas outras possibilidades, mas enfim, vamos focar nisso daqui por enquanto. Depois a gente joga cavalo F3, nosso adversário provavelmente joga cavalo C6 defendendo o peão, e a gente joga bispo C4. Isso daí é a definição da italiana. Quem está pensando na possibilidade do adversário jogar bispo C5, que é uma jogada mais agressiva, a gente já viu as opções para bispo E7. E aí a jogada do sup, né? Vou chamar assim jogada do sup, que é a jogada que eu vi na aula do sup, que ele deu essa ideia maravilhosa, que é já fazer o rock direto. Já fazer o rock direto, já para eliminar algumas possibilidades das pretas. E a gente vai continuar o jogo com cavalo F6. E aí a gente joga D3, preparando C3 ali também, né? Para depois jogar provavelmente D4 ali, mas vocês vão ver algumas opções. Então eu jogo D3, e o adversário provavelmente vai rocar também, vai fazer o rock dele. E aí eu jogo C3. E agora a gente tem um momento interessante para as pretas. O mais comum aqui são as pretas jogarem a jogada D6. D6 é o mais comum. Calma aí que eu não joguei a jogada mais comum para vocês. É a jogada errada. Agora sim. D6 é a jogada mais comum, né, para as pretas fazerem nesse momento. Só que a gente não vai analisar essa jogada. A gente vai pensar o que, que a gente pode fazer com as pretas jogando D5. Por quê? Quando as pretas jogam D5, aí a gente tem algumas jogadas interessantes para as brancas, algumas jogadas que podem dar certo e é nelas que a gente vai focar. Eu imagino que seu adversário jogou D5 ao invés de jogar D6, que é o mais comum. Depois a gente vai comentar sobre D6. Se ele joga D5, o que a gente vai fazer agora é capturar o peão de D5 com o nosso peão de E4. Capturei, ele tem que tirar esse cavalo daí, né? Então, ou ele tira o cavalo, ou ele captura o nosso peão de volta, já que ele está protegido ali pela dama. Lá atrás, não tem problema para ele, certo? Então, quando ele joga cavalo toma D5, a gente pode jogar torre E1, centralizando a torre, e aí vai começar uma série de jogadas muito interessantes que a gente tem que analisar. Agora a gente vai analisar várias linhas. Vamos lá, com calma, que a gente consegue pensar em cada uma delas. Primeira coisa, nesse momento, uma das possibilidades das pretas, se você quiser pausar para pensar na jogada das pretas, eu acho uma boa ideia, beleza? E a gente vai analisar algumas possibilidades aqui para as pretas. Pretas podem jogar, por exemplo, F6. F6 é uma jogada que não é tão interessante. Por quê? Porque ela é um pouco perigosa. Quando eu jogo F6, eu deixo o meu rei ali na diagonal, na mesma diagonal do bispo branco. E as brancas elas podem tentar se aproveitar desse tipo de jogada. Por exemplo, jogando D4 aqui, eu posso tentar, por exemplo, capturar com toma D4. Só que eu já posso me aproveitar disso agora, jogando dama B3, né? E aumentando a pressão em cima desse cavalo. Ele pode jogar cavalo para E7, é o cavalo de C, né? Não o cavalo de D, o cavalo de C para fortalecer esse cavalo. Só que eu posso continuar fazendo pressão. Eu vou fazer peão toma D4, atacando o bispo dele. Ele recua o bispo para B6. E aí vem uma jogada muito boa para as brancas agora. Se você quiser pausar e pensar numa ideia para as brancas, pode pausar, pensa na jogada. E agora volta. A jogada interessante aqui para as brancas é torre toma E7. Por quê? Ah, professor, mas a torre vale 5 pontos, o cavalo só vale 3. Isso vai funcionar mesmo? Presta atenção. Tomei, certo, cavalo.
Ele pode tomar de volta com a dama. Dama toma E7. Só que o cavalo dele cai. O outro cavalo. Bispo toma D5. Cheque. E aí o rei tem que ir para E8. Eu jogo cavalo C3. E eu tenho 2 peças por uma para as brancas. Acabou ficando bem interessante aí. Por que, que o cavalo não podia tomar a torre? Porque senão você cometeria uma falta. Deixaria seu rei em perigo ali por conta do bispo de C4. Então, não era uma possibilidade. Desse jeito, eu termino com uma vantagem para as brancas aí de 2 peças por uma. E que vai ser bem interessante jogar a continuação desse jogo aí. Se você quiser dar uma treinada partindo desse momento, uma continuação interessante. Beleza. Mas F6 a gente viu que não é uma boa jogada. Imagina que ele joga Bispo G4. Bispo G4 é uma jogada que as pretas com certeza vão cogitar como um dos lances candidatos, porque dá uma cravada do nosso cavalo. E aí tem uma coisinha que a gente tem que ficar ligado. Não é interessante você jogar H3 aí agora para as brancas, direto. Olha por quê. Se eu jogar H3 direto, o bispo foge para H5, né, para manter a diagonal. Na verdade, H3 eu até poderia jogar. É agora que é um momento interessante. Agora, muitos jogadores pensariam no lance G4. Ou você ignora tudo e joga cavalo de BD2, continuando aqueles lances que a gente já estava aprendendo antes. E aí, o que, é que você acha? Pausa o vídeo, pensa em G4 e pensa em cavalo de BD2. E vê qual dos lances você acha mais interessante. Se eu jogar cavalo de BD2, o rei pode jogar em H8. Cavalo E4, muito bom esse cavalo aí em E4. Ele vai transitar ali para G3 tranquilamente, mas agora ele está ameaçando o bispo. O bispo foge para B6 e eu coloco o cavalo no lugar que eu queria desde o início. Era G3, ganhando um tempo em cima do bispo dele. Ele foge para G6. E aí eu posso continuar com cavalo toma E5, cavalo toma E5 e torre toma E5. Agora ficou muito interessante aí, porque a gente conseguiu colocar pressão naquele peão central ali, naquele peão de E5, e conseguiu o peão de E5. Pode jogar G6, C6, na verdade, e eu jogo D4, ficando numa posição excelente aqui para as brancas. Mas beleza, imagina que a gente não jogou cavalo de BD2 e a gente joga G4. Se eu jogar G4 agora, o problema é bispo recua para G6 e eu não posso mais capturar aquele peão de E5. Por quê? Se eu capturo o peão de E5, cavalo captura, torre captura e ele joga C6 com umas opções aqui muito boas para as pretas, que são jogar a dama em H4, avançar essa coluna, abrir esse peão aqui de F5 e me dar uma série de problemas. Não vai ser interessante para mim. Então, beleza. A gente já viu que nessa situação a gente realmente vai ter que jogar o cavalo de BD2 para chegar numa posição melhor, numa posição desse tipo aqui. Mas beleza, tem outra opção aqui para as pretas. Pretas, ao invés de jogar G4, elas também podem jogar bispo E6. É uma posição bem normal para as pretas jogarem esse lance. E é um lance bom, é um lance muito bom. Se eu jogar agora cavalo de BD2, né, eu posso evoluir de algumas maneiras diferentes. As pretas podem jogar rei H8, cavalo toma E5, cavalo toma E5 e torre toma E5. Agora pode acontecer C6 e seguido de D4, atacando o bispo. O cavalo volta atacando a torre em D6 e eu recuo a torre para E1. Beleza, interessante. Mas vamos supor que não é assim que o jogo se desenvolve. Depois de cavalo de D2, ele joga F6, por exemplo. Se ele joga F6, eu vou jogar cavalo E4. Eu já falei que é um lance interessante e que é um lance que iguala a posição aqui para os dois. Se ele estiver jogando desse jeito, ele vai estar jogando muito bem, mas a gente fica numa posição igual, uma posição interessante. Beleza? E aí, beleza. Ele jogou, ao invés de
Na verdade, depois que ele joga bispo E6, ao invés de eu jogar cavalo de BD2, se eu capturar o cavalo, com o cavalo, o peão central agora de A5, agora vai ser um erro. Tenta pensar, primeiro na sequência que as pretas podem desenvolver. É difícil, é longo, mas você vai fazendo movimento por movimento para pensar no que pode acontecer. Pode pausar, dar uma pensada e volta. Seguinte, se o cavalo toma E5 agora, por que é considerado um erro? Porque cavalo toma E5. E quando eu tomo de torre, as pretas têm um lance muito bom agora. Se você não encontrou antes, tenta pensar agora. É um lance tático. A gente chama de ataque duplo, que é bispo toma F2, sacrificando o bispo. O rei ou foge para H1 ou captura. Se o rei captura, ele já toma o duplo agora. Se ele foge para H1, ele perdeu um peão. De toda maneira, não foi uma jogada interessante aí para as brancas. Então eu tenho que ficar bastante ligado nessa hora. Se ele joga E6, eu vou jogar cavalo de B, D2. Não vou tentar capturar peão central aqui agora, porque senão vai dar muito errado. Eu não quero ficar nessa posição aqui de jeito nenhum, porque é uma posição péssima, né, para as peças brancas. Agora, beleza, a gente já viu F6, não é tão legal. A gente viu G4, a gente tem que ter atenção, mas né, a gente pode sair numa posição muito boa. Bispo E6 é muito bom, pode levar uma posição igualada. E a gente tem a pior jogada da posição para as pretas, que é torre E8. Por que é essa pior posição? Esse peão central ele não está defendido de fato, ele está fraco, ele está fragilizado. Justamente por conta do perigo de D4, e que é justamente o que eu preciso jogar. Quando eu jogo D4, esse peão aí, né, caiu, já era. Por quê? Se eu tentar capturar o peão branco, a jogada das brancas é torre toma torre, em E8, cheque. A dama pode capturar, só que esse cavalo central ali de D5 caiu. Não ficou ninguém para proteger, as brancas estão numa posição bem melhor. E se ele não tenta capturar, ele joga, por exemplo, recuando o bispo, bispo B6, D toma E5 e eu saio com um peão a mais. Então aí a gente vê várias opções para a gente combater a jogada D5, né? Se você está jogando italiana e o seu adversário joga D5, você conhece essas linhas, esses caminhos aí. Lembrando, são muitos caminhos. A gente consegue decorar todos? Muitas vezes não, mas conhecer, ter uma ideia do que pode acontecer na posição, é o caminho que vai te levar a conhecer planos melhores e a jogar essa abertura de uma maneira melhor. Beleza? Comenta aí o que vocês acharam da aula. Muito obrigado pela atenção de todos e nos vemos muito em breve. Até a nossa próxima aula de xadrez. Tchau, tchau.